tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta terça-feira. Rezemos mais uma vez, indo ao encontro do divino que nos habita. O Deus onipotente, o Deus que nos dá cada dia clareza do caminho que estamos percorrendo. É no caminho que Deus se apresenta. É no caminho que Deus se identifica. É no caminho que nossos olhos se abrem e veem a beleza de estar em Deus. Começa o seu dia respirando Deus, fazendo a conexão do seu coração com a sua mente. O coração é, digamos assim, o motor do nosso corpo. É pelo coração que passam os sentimentos. É pelo coração que passa esta energia e vai em direção à mente, ao nosso cérebro. É o coração que vem primeiro. É ele, portanto, a fonte primária da nossa vida, do nosso corpo. Tiremos os nossos pensamentos dos nossos 3 chakras inferiores e voltemos os nossos pensamentos para os chamados chakras superiores. Os chakras inferiores, o básico, o umbilical e o plexo solar, são chakras da nossa sobrevivência, são chakras dos nossos desejos, e que muitas vezes ficamos mais impelidos e ligados a esses chakras da subsistência, ou seja, o chakra do desejo, o chakra da sexualidade, o chakra do poder, do querer. E temos dificuldade de voltar para os chakras do divino, do Deus superior, do eu superior. O coração é o chakra central, este que nós chamamos o chakra que é o principal, que faz esta ligação, o chakra que nos faz viver intensamente essa interligação com o divino, o chamado chakra cardíaco. Deixemos, portanto, ser ligado por ele e assim ter uma verdadeira energia e uma verdadeira ligação com nossos chakras superiores, o nosso eu superior. Deixemos assim que esta energia positiva, espiritual, tome conta do nosso corpo, do nosso ser. O texto do Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 9, versículos 30 ao 37. Continuamos mais uma vez o Evangelho de ontem. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém
quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, parece um paradoxo muito evidente, uma contradição. Enquanto Jesus fala do que vai acontecer caminho à frente com ele, os discípulos discutem o que quero ser agora, o que eu quero ser neste momento, ou como quero que as pessoas me vejam. Poder. Poder é aquilo que está no consciente, no coração, no corpo destes discípulos. Jesus terminara de realizar aquela cura daquela criança, daquela pessoa endemoniada, que Jesus dissera que é somente pela oração que tal demônio era expulso. Certamente Jesus estava dizendo: vocês precisam aumentar a oração, a vossa oração, se referindo aos discípulos. Jesus queria ficar a sós, pois desejava ensinar seus discípulos certamente a aprender a rezar. E ali, o conteúdo desse ensinamento diz o evangelista. Jesus descrevia: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após ele o ressuscitará. É muito claro para Jesus o seu caminho. É muito evidente o percurso que deve fazer. Dito isto, prosseguindo o caminho, os discípulos discutem quem é o maior. Quem seria o mais importante na ausência de Jesus, já que este vai morrer? E aí, o terceiro momento do texto e último mostra Jesus que mais uma vez convoca-os para próximo de si. E ali mais uma vez ensina-os, a partir da interrogação: o que vocês discutiam pelo caminho? E Jesus não espera a resposta, pois sabia o conteúdo. Discutiam quem era o mais importante, o mais poderoso. E Jesus então ensina o seu conteúdo: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Caríssimos, o que nos torna grande não são os títulos que nós recebemos deste mundo das mãos dos homens. Não são os títulos de cidadão que nós recebemos neste mundo. O que nos torna importante aos olhos de Deus é o serviço que prestamos ao nosso irmão. É o trabalho que nós desempenhamos em relação ao outro, não para nos promover, não para aparecer nos refletores das mídias sociais, mas o trabalho que nós realizamos em consonância com Deus. É este trabalho que nos dignifica, é esse trabalho que nos torna grande aos olhos do Criador. Se não é suficiente, Jesus pega a imagem de uma criança. E Jesus faz esta relação, que ser grande aos olhos dele é ser como esta criança. Ou seja, ser pequeno, ser inocente, ser dependente, ser alguém que depende do. A criança é esta pessoa, pequena e muitas vezes, no seu tempo, insignificante, dependente, que requer que alguém cuide para que ela sobreviva. Assim quer que sejamos Deus em relação a Ele, todo dele, inteiramente dele, e assim desempenhando nosso trabalho, nosso serviço, não para aparecer aos olhos dos homens, mas para ser visto por Deus, aí sim
entenderemos o Evangelho. Ser grande, portanto, não é ter títulos e títulos em nossas paredes, mas ser grande aos olhos de Deus é viver a humildade do serviço e assim exercer com maestria o dom de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo